Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja sobre a sua vida. Quem fala aqui é o professor Rivanildo. Para mim é um prazer enorme ter vocês aqui conosco sempre, acompanhando os nossos vídeos através dos dois canais da plataforma. Nós temos aí o canal Originais Gregos da Bíblia e o canal Falando Sério. Para mim é um prazer enorme. Antes de mais nada, se você puder, não custa nada e não paga absolutamente nada, se inscreva no canal. Acione o sino de notificações e, por gentileza, clique nos 3 pontinhos do lado ali que você vai ver e diga para o YouTube recomendar os vídeos. Muito obrigado. Pessoal, vamos para o assunto que nós vamos tratar hoje. Lembrando que esse canal é um canal que nós tratamos as coisas que estão de acordo com a Bíblia, tá? Aqui não tem uma interpretação particular. A gente não traz aqui a interpretação particular, mas sim a própria Bíblia interpretando ela mesma. O intuito aqui não é ferir a ninguém e nem menosprezar as pessoas. Porém, nós vamos mostrar a doutrina sobre a questão do inferno. Eu preparei um estudo aqui para vocês nessa aula teológica e eu acredito que vai ser de grande relevância para que você possa estar ciente do que as Escrituras contam sobre isso. Sabemos muito bem que milhares de pessoas não acreditam na existência de uma vida após a morte. O que será que acontece, né? Para muitas pessoas, assim como o ceticismo, assim para muitas pessoas, acredita-se que quando a pessoa morre, os sistemas vitais param de funcionar e simplesmente a matéria para de existir. Porém, a Bíblia conta algo diferente. A Bíblia conta que nós temos um ser espiritual, que a Bíblia diz sobre a alma. Você não é obrigado a acreditar no que a Bíblia diz. Porém, o estudo que nós estamos trazendo aqui é um estudo cristão, e nós nos baseamos estudo através da palavra de Deus, ok? Deixe o seu comentário, a sua posição aqui, porque nós vamos estudar sobre este assunto agora. Muitas pessoas dizem que o inferno é apenas uma ilusão, um conto inventado aí pela mitologia grega e etc. Mas, como a palavra do Criador é uma palavra sensata, é uma palavra verdadeira, nós vamos aqui nos basear no estudo sobre a questão do inferno. Vamos passar agora a nossa aula teológica para o primeiro quadro. O objetivo deste estudo é que todos possam compreender a plenitude da veracidade da palavra de Deus acerca do inferno. Isto pelo fato de existir muitas teorias, muitas heresias, muitas falácias, muito misticismo acerca do inferno. E eu me propus a desmitificar toda mentira sobre a questão do inferno. Prepare-se para uma grande viagem bíblica. Temos aqui, neste grande estudo, meus amados irmãos, tirar todas as suas dúvidas acerca do inferno, usando exclusivamente a palavra de Deus como regra de fé e livro máximo de embasamento, sem relatar nenhum tipo de experiência própria ou testemunho de visão pessoal ou alheia acerca deste tema aqui proposto. A palavra inferno ocorre exatamente 47 vezes em toda a Bíblia, sendo 27 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. Inferno é um termo usado por diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos, ou lugar de grande sofrimento e de condenação eterna. A origem do termo é latina, que a palavra quer dizer infernos, que significa as profundezas ou o mundo inferior. A palavra inferno, que hoje conhecemos, origina-se da palavra latina pré-cristã inferus, lugares baixos, infernos. Na Bíblia latina, a palavra é usada para representar o termo hebraico Sheol, ou os termos gregos Hades e Geena, sem distinção, apesar de serem lugares completamente diferentes. A maioria das versões em idioma português seguem o latim, e eles não fazem distinção do original hebraico ou do grego. O inferno também é definido como local subterrâneo, habitado pelos mortos, e também como lugar em que as almas pecadoras se encontram após a morte, e são submetidas a penas e a castigos eternos. Nas escrituras hebraicas, a palavra usada para descrever o inferno dos mortos é Sheol. Ela significa simplesmente o lugar dos mortos, ou o lugar das almas, espíritos que partiram.
A palavra no Novo Testamento usada para inferno é Hades, que também se refere ao lugar dos mortos. A palavra grega Geena também é usada no Novo Testamento para infernos e é derivada da palavra hebraica Inon. Outras escrituras do Novo Testamento indicam que Sheol, Hades, é um lugar temporário onde as almas dos infiéis são mantidas enquanto aguardam a ressurreição e julgamento final no julgamento do grande trono branco. Ao morrerem fisicamente, as almas dos justos vão diretamente para a presença de Deus, que é o céu, paraíso, ou o seio de Abraão, como está registrado em Lucas capítulo 23, versículos 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E em 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:23 trata sobre esta questão da alma no paraíso ou no inferno. A palavra Hades, Jesus falou deste lugar de ceguidão e tormento para onde são levados os mortos que em vida se esqueceram de Deus e do próximo. É uma prisão inexpugnável e, apesar das chamas, ainda não é o lugar chamado inferno, como está registrado em Lucas capítulo 16, versículo 24. Hades, e de acordo com Lucas 16, 24, diz assim: então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Dali os maus podem ver os justos no paraíso, mas para lá não podem passar por causa do grande abismo que os separa, como está em Lucas capítulo 16, versículo 26. No ano de 1513, o Papa Leão X, melhor dizendo, precisando de recursos para reformar a igreja de São Pedro, mandou preparar cofres com as seguintes instruções. Olha só. Ao som de cada moeda que cair neste cofre, uma alma desprega do purgatório, isso é a crença dele, e voa para o paraíso. História da literatura inglesa e documentário O Estado do Vaticano. Você pode ver essa história no Estado do Vaticano. Os coletores, transportando os cofres por toda parte, apregoavam a palavra, dizendo o seguinte: olha, quando a moeda cair no cofre, tilitando, a alma do purgatório sairá voando. Nesta mesma categoria estão as missas pagãs em favor dos falecidos. O objetivo é apenas financeiro, sem resultados práticos para os parentes que estão realmente no Hades. Então você pode ver que a Igreja Católica ela criou sim uma ilusão sobre a questão do inferno, adulterando totalmente a doutrina das Escrituras Sagradas sobre a existência desses locais. Nem os vivos podem ajudar os mortos, nem os mortos podem ajudar os vivos, ok? Então, Isaías capítulo 8, verso 19. Se você partiu para lá, não tem como alguém te ajudar. E o de lá também não tem como ajudar os vivos aqui. Quando disserem a vocês consultarem médiuns e espíritos que murmuram, encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Bom, Isaías no capítulo 8, versículo 19, ele deixa uma explicação bem plausível, dizendo que a questão do espiritismo, de invocar os mortos e de buscar a presença dos mortos para consultar, isso é antibíblico, não tem base nem fundamento para isso. Mas você vê que através do espiritismo isso é feito praticamente em todas as reuniões espíritas, onde eles buscam consultar os parentes que já partiram. E sabemos muito bem que a Bíblia nos conta em Isaías que o que está por trás dessas pessoas, que aparentemente são espíritos desencarnados que vêm falar com os vivos, e até mesmo fazer com que esses médiuns escrevam cartas psicografadas e entrem em contato com o parente, são espíritos de demônios. Porque quem passa daqui para lá não tem como vir para cá para trazer nenhum tipo de mensagem e etc. Então, veja que a Bíblia é muito séria quando se trata dessa questão de Hades, Seol e de inferno. Para muitas pessoas, eles dizem que inferno é apenas a sepultura. Sim, a palavra inferno significa sepultura, mas Hades, Geena, Seol e Kebert não tem nada a ver. São lugares totalmente diferentes, que é o destino da alma. E como eu disse, você tem todo o direito de acreditar ou não. De acordo com esse estudo, nós nos baseamos exatamente nas Sagradas Escrituras. Em Lucas, no capítulo 16, do versículo 28 a 29, veja que há prova concreta que não tem como uma pessoa passar daqui para lá.
Ele disse: pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Veja que o rico estava no lugar de tormento, num lugar onde não é possível passar de lá para cá por causa do grande abismo. Então veja que a alma ela não tem como sair flutuando, como isso é pregado aí pela Igreja Católica, que atravessa paredes, etc., dessa natureza. As pessoas, mas Jesus ele atravessou as paredes, Jesus passou por cima, que não sei o quê, e etc. As pessoas usam essa ilusão do próprio Cristo. Ali está falando apenas uma forma alegórica da ressurreição de Cristo. Mas almas dos humanos, eles não podem sair do lugar até o seu dia, o dia do juízo final. Bom, então não adianta se uma pessoa está nesse local, por mais que Deus faça ressuscitar um morto e mandar na casa dos seus parentes para avisá-los, ninguém vai acreditar, tá bom? Então, muitas pessoas vão ter que pagar para ver a existência. Só que aí pode ser tarde demais, né? Quando a pessoa se deparar que está dentro do grande abismo, pode ser tarde demais e aí não tem mais jeito, porque enquanto há vida, há esperança. Neste lugar provisório, os ímpios aguardam em tormento o dia do juízo final. A palavra Seol, no Antigo Testamento hebraica, ela equivale à palavra grega Hades. No Salmos 9, verso 17, diz assim: voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Então, a Bíblia deixa claro também que no dia do juízo vai ficar do lado de fora todas as pessoas que se esquecem de Deus. E é evidente que este Deus benigno, amoroso e perdoador não quer lançar ali o pecador, por pior que você seja. Tem pessoas que acreditam que Deus é cruel, Deus é mau, que Deus não presta, e esse aquilo, e tajam o Criador, assim como os ateus fazem, de todo tipo de nomes. Porém, o Criador demonstra o seu amor através da sua infinita misericórdia, nos dando a oportunidade de nos livrar deste lugar de tormento. Mas também ele oferece para você gratuitamente através do sangue de Cristo e do derramamento do sangue do Cordeiro, apenas recebendo de graça aquilo que nos foi dado, que é a promessa da salvação através do Cristo ressurreto, ele te oferece a vida eterna junto com ele. Mas para que você consiga esta vida eterna, você precisa então entrar de acordo com o que diz as Sagradas Escrituras. Por isso entregou à humanidade a palavra. O próprio Deus entregou à humanidade a sua palavra para que as pessoas se reconciliem com ele. Mas, mesmo assim, as pessoas preferem viver as suas vidas promíscuas, desacreditando a cada dia que passa da existência do Eterno. Bom, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Bom, foi além. Preparou com antecedência nesta vida a porta da salvação, que é Jesus Cristo, entregando-o para nós e por nós. Em João capítulo 1, verso 12 a 13, a palavra de Deus diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Em João capítulo 3, verso 14 a 17 diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Em João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E em João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 3,17 diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por intermédio dele. Então, se você quiser ser salvo através da pessoa de Cristo, é simples, não tem barganha, não tem compra, não precisa comprar, não precisa pagar para a sua salvação, porque o preço foi pago na cruz do Calvário, que é Cristo. Em João 10, 9, diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Aqui você veja que o próprio Cristo estabelece uma regra, dizendo para você claramente que a porta da salvação não é nenhuma denominação religiosa, Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Esleânia, Adventista, Chechonoe, qualquer outra religião. As pessoas procuram com os seus objetivos, com as suas próprias mãos, tentar alcançar o caminho para chegar até a eternidade. Tem pessoas que inventam aí, como a ciência,
tal de cremes para a juventude, para retardar o envelhecimento precoce, inventam diversas coisas. Mas não adianta. O pecado que entrou no mundo através de Adão, também o pecado será tirado do mundo através do Adão de Cristo, que é o próprio Cristo. Mas ele mesmo diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sarei, encontrará pastagem. Então é aconselhável pela Bíblia que você não entre por nenhuma outra porta, que você não siga nenhum líder religioso, que você não siga nenhum youtuber, que você não siga nem A nem B, a não ser o próprio Cristo, que é o teu sumo pastor verdadeiro, ok? E aí então você entrará por ele, e depois da porta você encontrará a vida eterna. Em João 14,6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Veja que é claro, não adianta buscar o seu caminho para o céu. O único caminho é através de Jesus. Você pode negar Jesus, você pode dizer que é ilusão, você pode dizer que é fanatismo, você pode dizer que é mitologia, você pode dizer o que você quiser, mas Cristo é real. E a única forma de receber a salvação da sua alma é através de aceitar a oferta de salvação gratuita que ele está te oferecendo. Em Apocalipse 5,9 a Bíblia diz, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fosse morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, nações, povos e línguas. Veja que o próprio Cristo, não há mais ninguém, nenhum profeta do antigo, do apóstolo, etc., que tenha a capacidade de desatar os seus 7 selos, que é os selos de recompensas e de julgamentos para a humanidade por sua decadência, por sua perversão, prevaricação, lascívia, porneia, luxúria e depravação. Todos serão julgados de acordo conforme as suas obras. Somente Cristo é o único digno de abrir o livro selado com 7 selos, que dará-se o início do período de grande tribulação. Não vai para o Hades ou Seol quem não deu ouvidos à palavra dele, pelo fato de ele ter falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Mesmo com todas as revelações, as provas, evidências, etc., as pessoas preferem não acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, em sua total essência, Antigo e Novo Testamento, entendemos que Seol hebraico e Hades gregos, que significam lugar dos mortos, são o mesmo lugar, independente da palavra que é usada, pois ambas mencionam o mesmo e único lugar, com suas exatas e inconfundíveis características. Vale ressaltar com absoluta certeza que Sheol ou Hades não é o inferno, tá? E o mais interessante é que sempre que aparecer a palavra inferno no Novo Testamento, que foi escrito em grego no seu original, estará a palavra Hades, que não é o inferno, pois o verdadeiro inferno é exatamente o famoso lago de fogo, ok? Então veremos isso com provas irrefutáveis ao decorrer deste estudo. Observe Lucas capítulo 16, versículo 23. Nas duas linguagens, português e grego, veja que a palavra Hades, na nossa tradução, seria inferno. E no dicionário Aurélio, a palavra inferno significa lugar dos mortos, mas quando traduzimos a palavra Hades, do significado correto diretamente da língua grega para o português, seria lugar dos mortos e não inferno, ok? Existem várias versões bíblicas que traduzem erroneamente, perversamente, a palavra Sheol no Antigo Testamento ou Hades no Novo Testamento por inferno, mas inferno não é esses locais, o inferno é o lago de fogo. No grego, a palavra seria Kaiwan, ou Kalase, ou Kaiva. Geena, que é o inferno, ou lago de fogo. O verdadeiro inferno, e não o Hades, que é lugar dos mortos. Então, o inferno verdadeiro é o lago de fogo, que prevalecerá para a eternidade. Existe também a crença do aniquilacionismo, tá? Que há algumas referências bíblicas concernentes ao aniquilacionismo. A questão é que existe uma grande divergência entre a teologia, se as almas sofrerão eternamente ou sofrerão até pagar os seus crimes, os seus delitos, etc., neste lugar de tormento, e ali então deixarão de existir. Existe uma controvérsia e algumas interpolações concernentes a isso, que nós não vamos entrar aqui neste detalhe. O que nós estamos aqui mostrando para vocês
é que, de acordo com a Bíblia, o inferno é o lago de fogo, o Hades e o Seol é o lugar dos mortos e o Kebert é a sepultura, que erroneamente foi traduzido para o inferno. E é por esse motivo que muitos céticos acreditam que o inferno é apenas sepultura e não tem mais nada do que isso. Então eles não estudam aprofundadamente a palavra de Deus para dar aí uma explicação plausível para os seus espectadores. Hades, lugar dos mortos, ou Geena, e Eva, que é o Geena, inferno ou lago de fogo, são as traduções do grego. No Lucas 16, 23, diz assim: E no inferno ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão, o Lázaro, no seu seio. Observe o Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Nas duas linguagens, portuguesas e grega, veja que a palavra Hades aparece novamente como inferno, sempre no sentido temporário e não eterno, tá? Então, veja uma diferença entre a eternidade e o que é um lugar intermediário, que é o temporário. As pessoas que morreram rejeitando a Cristo, blasfemando, todo tipo de pessoas que desagradam a ordem de Deus, vão para o Hades ou Sheol, que é o lugar reservado para os mortos até a ressurreição dos mortos no dia do juízo. Mas ainda não é o inferno de fogo, ok? Então vamos lá. Hades, Seol, que é o lugar de tormento, é temporário. Mas o inferno verdadeiro sempre estará a palavra Geena. Então veja que a palavra Geena é o lago de fogo, que é o inferno eterno, de acordo com a Bíblia. Em grego, Yava, que seria no sentido de condenação eterna, um inferno de sofrimento eterno, um lago de fogo com fogo eterno, de acordo com a Bíblia. O Apocalipse 20, versículo 14 diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vocês perceberam que aqui o inferno ele foi traduzido erroneamente? Porque aqui o Apocalipse está dizendo que o inferno é um lugar intermediário. E a morte, que é o transporte que após o falecimento dos seus órgãos vitais, onde para de funcionar o corpo material, o avatar, a alma, então, segue-se para o inferno ou para o paraíso, aguardando a ressurreição. Ok? Então veja que no dia do juízo, o inferno, que é um local, que não é o inferno eterno de tormento eterno, mas o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Veja o texto. Então veja que os locais são diferentes. Então quando os ateus traduzem isso erroneamente, claro, de propósito que eles querem negar tudo aquilo que Deus, que é do Criador, né? Então o inferno, ele é um lugar intermediário, mas a palavra inferno foi má traduzida, porque a palavra é Hades, Seol. E para quando uma pessoa morre, para onde vai o corpo dessa pessoa? Ela vai para o aramaico chamado Kebert. E a palavra Kebert é sepultura. Então, morreu o corpo, ele vai para o Kebert, sepultura. Morreu o corpo para o Kebert e a alma desse que foi para o Kebert, que é a sepultura, que é o caixão, vai para o Hades, tá? Para o Hades. Só que aí a Igreja Católica colocou tudo junto. Essa aí é uma grande pilantragem da igreja, ok? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E para aqueles que duvidam que existe alma, etc., a palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz o seguinte, olha, não temais aqueles que podem matar o corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, quer dizer, morrer no inferno, tá? Que é o lago de fogo, o corpo e a alma. Então veja que a palavra de Deus está dizendo o corpo e a alma, ok? Então o negócio é muito sério. Observe Mateus capítulo 23, versículo 33, e Marcos 9, 47 a 48, onde a palavra Geena, que é o Tártaros, que em grego seria Yava, que é traduzido por inferno, mas o que se pode destacar com clareza é que vem a palavra condenação antes. Isto é, com toda certeza, uma sentença só de ida, sem volta. Uma condenação eterna de acordo com os contextos gerais sobre a condenação. Então, uma vez você morreu, foi para lá, não tem purgatório, não tem como sair de lá, não tem recuperação, não tem como um espírito de luz sair lá dos locais, dos avatares bons, etc., e vir até o inferno, como é mostrado naquele filme Nosso Lar, e resgatar uma pessoa que está presa lá para trazer, então, a ressurreição desta vida. Não tem como mais. Por isso que Deus, ele poupa a vida de muitas pessoas. Ele poupa a vida dos ateus, ele poupa a vida dos crentes rebeldes, ele poupa a vida dos macumbeiros, poupa a vida de muita gente.
porque o Criador sabe que não tem como ele reverter essa situação. Já deixou explícito. Você tem a vida, eu te dou a vida, você vai fazer da sua vida o que você quiser. Porém, ao morrer, o teu corpo vai para o Kebert e a tua alma vai para o Hades, ou você vai, que é o Hades, o Seol, ou você vai para o paraíso. Agora, um detalhe importante é que esqueci de mencionar, que abaixo do Hades existe o poço, tá? Que é chamado o abismo. E esse abismo divide os céus, que é o paraíso do Hades. Não é o inferno. O lago de fogo é uma outra coisa. Ok? E esse abismo é onde está aprisionado todos aqueles demônios pré-diluvianos, de acordo com Apocalipse 9, será solto no período de tribulação, com uma características muito demoníaca e assustadora, umas criaturas totalmente estranhas, com corpo de cavalo, dentes de leão, cabelo comprido como de mulher, cauda como de escorpião. E vai fazer com que os homens não morram através dos seus venenos. Por 5 meses as pessoas desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Ok? Então, é a questão aí também do suicida. A pessoa que tira a própria vida, achando que vai se livrar dos problemas da vida, muito pelo contrário, ele vai pegar problemas piores e até mesmo sem soluções. Então, enquanto estamos nessa vida, por mais dificuldades e problemas que nós enfrentamos nessa vida, permaneça vivo o máximo que você puder. Lute pela vida, e lute pela vida, mas com Cristo. Esteja sempre do lado do Criador. Não acredite em coisas fora da palavra de Deus. Qualquer pessoa que pregue um outro evangelho, além daquilo que já foi pregado, considere anátema, considere mentiroso. Tá bom? Então, quanto à vida, há esperança. Porque depois que você fechar os olhos, meu camarada ateu, meu camarada macumbeiro, qualquer pessoa aí, crente rebelde, seja lá quem for, depois que a gente fechar os olhos, já era. Não tem mais retorno, não tem mais volta. Em Mateus 23, 33 diz: serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno, que é o lago de fogo. Em Marcos 9,47 também fala. Veja que a Bíblia, o próprio livro Bíblia, ela fala mais da existência do inferno, do lago de fogo, do Geena, do que da existência do paraíso. Porque a preocupação do próprio Messias deste local. Ah, mas Deus é mau, porque Deus fez esse local, etc, etc. Não, Deus não é mau, ele é justo. E ele nos deu ali a livre escolha. Lembrando a você que se o Criador quisesse, ele faria simplesmente robôs ou avatares que o satisfazesse com louvores e honras e glórias e fim de papo. Mas ele é tão amoroso que nos deu a oportunidade de escolha, de servi-lo ou de não servir. Mas lembrando que tudo dentro do conceito espiritual, no universo espiritual, existem leis. E essas leis são regidas pelo Criador. Querendo você ou não, aceitando você ou não. É a mesma coisa do judiciário. Se o judiciário falar que roubar vai ser preso. Se você roubar, você vai ser preso. Não adianta você retrucar. Ah, mas se vou roubar uma lata de leite, é pecado, é crime. Melhor dizer. Ah, você vai, mas eu não aceito isso. Eu acho isso errado. Eu acho errado porque se o cara foi lá e roubou só uma lata de leite, não sei o quê, né? Então, é porque o filho estava passando fome, não tem justificativo. Não, é roubo. Então não tem como você mudar a lei. Então o ser humano, que é perverso por natureza, quer tentar mudar as leis divinas. Então você, aceitando ou não, que é o teu direito, você vai ter que passar, querendo ou não, vai ter que passar pelo julgamento, como eu também vamos passar pelo julgamento. Então a Bíblia, ela enfoca exatamente esse local. Mateus 23, 33. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Marcos 9, 47 a 48. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então aqui está dizendo, de acordo com essa posição da escatologia, as pessoas, de acordo com o que eu estou aqui, vão passar a eternidade, as almas ali, sofrendo por toda a eternidade. Não terão alívio nem de dia e nem de noite. Já uma outra linha de interpretação diz que os ímpios se desfarão como fumaça. Ou seja, existe aí uma lacuna que não dá para a gente afirmar
se as pessoas vão ser eliminadas por toda a eternidade ou passarão uma eternidade ali. Então, particularmente, eu prefiro deixar aqui que você tenha a sua própria opinião. Lembrando que, de qualquer forma, se vai ser condenado e vai ser apagada a alma e não vai mais existir, ou se vai à eternidade, sofrer a eternidade, de qualquer forma, as duas linhas escatológicas batem na mesma sequência, que é o lago de fogo. E ali, meu amigo, eu não vou querer pagar para ver. Entendemos então que a palavra Hades significa lugar dos mortos, que seria um lugar de sofrimento doloroso, temporário e não eterno. Já a palavra Geena significa inferno, ok? Você entendeu? Então, não confunda. A palavra inferno não é sepultura. A palavra inferno é Geena. Sepultura é Kebet. E Geena é o lugar temporário. Desculpa. Hades e Seol é o lugar temporário das almas. Não é o inferno. Ok? Então, no sentido de condenação eterna. Sofrimento eterno, onde há um lago de fogo que nunca se apaga. Onde é o fim definitivo para todos os ímpios. Para Satanás, para os demônios. Porque a palavra diz que em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a morte espiritual. A pessoa morreu. Tá? E a segunda morte é a morte eterna. Segunda morte porque a primeira foi quando os ímpios morreram na terra e foram para o Hades. Agora, detalhes sobre o Seol ou Hades, lugar dos mortos. A palavra Seol você encontra em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do Seol, que é o inferno. Tá bom? E consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Em Provérbios 15, 11 diz, o Seol, inferno, é a perdição, estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens estão. Ou seja, Deus contempla todas as coisas, não tem como escapar aos olhos do Senhor. Isaías 14, verso 11. Já foi derrubado no Seol, sepultura, a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. E em Isaías 14, verso 15, fala sobre esse local. E contudo levado será ao Sheol, inferno, ao mais profundo do abismo, tá? Que está abaixo da terra. Mas aí você precisa estudar sobre o formato da terra, que não é essa bola giratória aí que segura a água como fosse uma cola, pregada por essa satanasa, tá? Vamos lá. Em Jó capítulo 26, versículo 5 ao 6 diz, os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O Sheol, o inferno, está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Então veja que não tem como as pessoas se escapar do Criador. Não tem como. Por mais profundo que seja, ele contempla tudo. Os ímpios serão lançados no Sheol, inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Hades, Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raça será réu do sinédrio, e qualquer que disser louco será réu do fogo do Hades, que é o inferno, ou lago de fogo, ok? Mateus 5, 29. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no Hades do inferno. Veja que a preocupação de Jesus era grande, né? Então ele está usando aqui uma metáfora, você não vai pegar, arrancar o teu olho, tá? Não faça isso que nem louco, porque os ateus interpretam isso. Ah, Jesus mandou tirar o olho, né? Isso aqui é uma simbologia. Não caia na conversa dos ateus, porque são loucos, esses são verdadeiros loucos, são doentes, tá? Da cabeça, você pode ter certeza, não tem lógica. O louco, quando ele está para ser internado, ainda tem tratamento, mas esse pessoal não tem, porque eles interpretam a Bíblia do jeito que eles estão lendo ali, não é dessa forma, deixando que a própria Bíblia se interprete por si. Tá? Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o, é tirado, ou seja, o que significa arranca? Você não vai colocar a mão lá dentro e arrancar o olho, mas sim você vai evitar o pecado. Ok? Você vai evitar o pecado, evitar o erro, evitar olhar para aquele tipo de coisa que vai trazer vai ser prejudicial para a tua eternidade.
E em Mateus 5,30 diz, e se tua mão direita te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no Hades do inferno. Meus irmãos, nós temos que nos arrepender o quanto há tempo. Não é colocando medo em você. Muitas pessoas dizem, isso aqui é para colocar medo, é para levar as pessoas para a igreja, para o pastor tirar dinheiro delas, é manipulação. Sim, essa é a maior mentira que eles dizem. Essa é a maior mentira que eles dizem. Tá certo? Então não tem isso. Sabemos que tem pastores manipuladores, sabemos que tem muita mentira dentro do sistema religioso, sabemos exatamente isso. Nós estamos falando de coisas sérias, nós estamos falando do evangelho genuíno pregado pelo Cristo ressurreto e pelos apóstolos. Em Mateus 10, 28 diz, e não tem mais os que matam o corpo, e não tem como matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, para aqueles que acreditam que não existe alma, a palavra está bem clara. Alma e corpo, tá? Então, se alguém pregar para você dizer que não existe alma, que o homem é apenas um corpo, alma vivente, caia fora. Porque a Bíblia mostra em diversas palavras sobre a questão da alma, que é outro ser. O nosso corpo é o avatar da alma. E tudo que a gente fizer pelo corpo, a alma será condenada. Lucas 16, 23. E no Hades inferno ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro seu seio. Veja as referências. Atos 2, 27. Pois não deixará a minha alma no Hades inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Veja que são versículos que falam sobre esses locais. Tiago 3,6. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocando entre os membros do nosso corpo, e contamina a pessoa por inteiro, e incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo Hades ou inferno. Ok? Toma cuidado com a língua, palavras de maldição, palavras de lançamento de pragas, né? Sobre a pessoa, etc. Fala mal dos outros, fofoqueiro. Você falar a verdade de uma pessoa e combater o erro, como eu combato aqui o ateísmo, é uma outra coisa. Certo? Então, inventar calúnias, como eles fazem, aqui já não é a questão. Nós temos que tomar cuidado com isso. Segundo Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no Hades, tá? Não é inferno, mas a Igreja Católica trocou Hades para inferno, ok? Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Isso aqui Pedro está dizendo dos demônios pré-diluvianos que levaram a humanidade ao erro, que houve a mistificação entre os filhos de Deus com os filhos dos homens, que eram os gigantes, os nefelins. Esses traíram ao Criador e estão aprisionados no poço do abismo, muito abaixo da terra. No Apocalipse 6, 8. E olheis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, e o Hades, o inferno, o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Uma das ciladas que Satanás faz, meus amigos, é exatamente preparar ciladas para as pessoas morrerem sem voltarem ou se reconciliarem com o Criador. Veja aí esse caso aí do ônibus ali com a turma do pessoal do Corinthians, né, que infelizmente, lamentavelmente, veio a falecer, acho que 8 pessoas, tá certo? Naquela situação, nós não estamos aqui julgando, mas de acordo com a palavra de Deus, caso essas pessoas não tenham um compromisso com o Criador, se infelizmente foram tragadas pelo Hades. Então são ciladas que o diabo faz. Então o diabo ele quer tirar a vida das pessoas e Deus permanece mantendo as pessoas vivas o quanto mais ele puder, certo? Por quê? Porque ele sabe que depois da morte não tem como você voltar mais, não tem jeito mais. Então aproveite a oportunidade que o Criador está nos dando. Eu procurei essa oportunidade. Sou cheio de falhas, cheio de pecados, não sou santo de hipótese alguma, mas procuro ali reconhecer ao Criador, observei tudo e analisei que, infelizmente, ateísmo é um buraco sem fundo e outras religiões pelo mundo afora, ou todas as religiões pelo mundo afora, é apenas uma estrada falsa que conduz a uma falsa eternidade, porque o único caminho que conduz à vida é através da pessoa de Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tá vendo? Com a palavra inferno tá errada. Tá? Ó. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o Hades. Tá? A Igreja Católica traduziu para inferno. Não é o lugar de tormento ainda. E deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo a sua... Ah, mas como é que o rico estava sofrendo? Pela sua consciência, pela sua angústia, pelo seu egoísmo, toda a sua vida estava passando diante de si.
e as oportunidades que ele rejeitou em vida. O abismo. O que é o abismo? Veja aí na figura para você ter uma ideia. Abismo. Espaço que separa o Hades do paraíso. Lucas 16, 26. É o lugar temporário onde Deus, após a rebelião do céu, lançou Satanás e os anjos desobedientes, os quais, após a queda, se tornaram espíritos imundos. Então, para você ver que o abismo que divide o paraíso hoje do Hades, que não é o inferno, que é o lago de fogo, tá? O Geena. Quando a pessoa morre sem Deus, ela vai para onde? O Hades. Então ela passa primeiro pelo Kebert, que é a sepultura. O corpo avatar desfaz. Mas a alma vai para o Hades ou para o paraíso. Tá? O céu. Mais abaixo desse local tem o local chamado Poço do Abismo, ou Grande Abismo, onde estão aprisionados esses demônios, que vão ser soltos no período tribulacional. Tá? Então é muito preocupante. Referência bíblica, para você ver que eu não estou inventando. Lucas 16, 26, Isaías 14, 9, Isaías 11, 15 e Ezequiel 28, 14. Abismo é um local extremamente desgastante e cansativo, até para um espírito, e por isso temido pelos demônios. Os demônios têm medo do abismo. Até os demônios têm medo desse abismo, da grande escuridão e pavor que é esse local. Mateus 12, 43 e Lucas 8, 31. Com o tempo, os demônios aprenderam a sair de lá. Tá? Ainda que com muito custo. Está em Mateus 12, 44. Com muito custo, com muita dificuldade, esses demônios aprenderam a sair de lá. Hoje você vê discos voadores, supostas pessoas que viram OVNIs, são agenda alienígena, que é a agenda de demônios. Durante o governo do anticristo na terra, Satanás será enjaulado e lançado no abismo por 1000 anos. Tem um lugar terrível que vai ser preso lá. Para isso, o melhor lugar do universo, criado por Deus para ser a moradia do ser humano. Gênesis 2, verso 8. O homem só tinha um mandamento para obedecer. Gênesis 2, 17. E o transgrediu. Ele só tinha um mandamento, ele não tinha 10 mandamentos. Mas ele transgrediu o único mandamento e perdeu esse lugar. O que fez com que Deus o privasse do privilégio de viver ali. Gênesis 3, 23 e 24. Porém, o paraíso não foi lacrado, nem cancelado, mas Deus o guardou para os que lhe obedecem. Pessoas justas de todas as épocas aguardam ali até que tudo se cumpra. Lucas 16, 22 e 31. Por mais que você não acredite, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. E um dia, meu amigo, você vai envelhecer, você vai morrer, você vai para a sepultura e a tua alma vai ter que prestar conta de tudo que você aprontou. Então largue a vida do ateísmo, largue essa vida enganosa. Jesus mencionou este lugar em várias mensagens e descreve como um ambiente insuportável de sofrimento atroz e horrendo, que nunca termina. Veja o que diz Isaías, capítulo 66, versículo 24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá, e o seu fogo não se apagará. E acusarão repugnância a toda a humanidade. Marcos 9, 48. Onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Afirmou que o fogo do inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas a humanidade, sem Deus, será colocada ali. Mateus 25, 41. Mas que também ali serão lançados os ímpios, maus e avarentos, apartando-os para sempre do Senhor. Tudo isso acontecerá depois da ressurreição do juízo final, em que o corpo e a alma serão novamente reunidos e após condenação formal vão para lá para ser condenados eternamente. Descerão eternamente com choro e ranger de dentes. Mateus 10, 28, Mateus 13, 41, 42 e Mateus 49, 50 e Lucas 12, 5. Eu já fiz um vídeo falando sobre a questão do aniquilacionismo. Há sim uma possibilidade de que o aniquilacionismo seja real. Mas também a Bíblia dá referências para uma eternidade. Então nós não sabemos dizer para você ou afirmar categoricamente
se o lago de fogo ele é eterno ou se a pessoa sofrerá ali até pagar o último centil e depois vai parar de existir. Então, eu não vou pagar para ver. Prefiro ficar ao lado do Criador. Mesmo com falhas, cambaleando, né? Vou tentar, de uma forma ou outra, me livrar desse local. Eu te aconselho mesmo. Ao receber nesta vida Senhor Jesus como único e suficiente, exclusivamente e eterno Salvador, o pecador, meu amigo, ele é purificado de todo o seu pecado, transformando em filho de Deus também, e o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso lhe garante escapar do destino final preparado para o diabo e os seus anjos. Novo céu e nova terra para aqueles que amam a Deus. Após o juízo final, o Senhor fará tudo novo. Não reaproveitará nada deste mundo, que se desfará juntamente com todo o universo. Segundo Pedro 3, 10 e 12. No novo céu e na nova terra estará a nova Jerusalém, a qual descerá, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Nela, Deus habitará com os homens, limpando dos seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que maravilha! Que bênção de Deus! Na Nova Jerusalém não haverá templo. Não haverá templo, igreja, denominação religiosa, religiosos, fanáticos eloquentes. Não haverá. Porque o seu templo é o próprio Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. Também não haverá sol nem lua, porque a glória de Deus a alumia e o Cordeiro será a sua lâmpada. E todas as nações andarão à sua luz. Nela não entrará coisa alguma que seja imunda, que cometerá iniquidade, ou abominação, ou mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, como em João capítulo 14, verso 1 a 3. Aqui eu tenho um mapa para vocês terem uma noção do estado dos mortos, que nós temos aqui o paraíso, uma representação simbólica, sepultura, que nós temos aqui o inferno, que seria o lago de fogo, o lugar de tormento, o seio de Abraão, aqui o Hades, ou Sheol, aqui o paraíso. Agora o paraíso foi levado para o terceiro céu, tá? Por causa do Gólgota, aqui do sacrifício de Cristo. E aqui embaixo está o poço do abismo, um lugar terrível, mais terrível do que o lugar de tormento. Tá? Então está aí uma simulação para você ver. Morte, os salvos vão para o seio de Abraão e os ímpios vão para o Hades, traduzir erroneamente como inferno. E o abismo está abaixo do Hades, aqui embaixo da terra. Tá? Lembrando que a terra não é um globo, ok? Outra simulação para você ter uma ideia. Então esse aqui é o grande poço do abismo. Após o juízo final, as pessoas serão lançadas aqui, as almas. E aí existe aquela, como eu disse, especulação. Todos concordam, mesmo que aqueles que acreditam no aniquilacionismo, como aqueles que acreditam no inferno eterno. De qualquer forma, o processo aqui não muda. O que muda aqui é a questão se a pessoa vai passar eternidade sendo castigada ou se ela pagará ali e vai simplesmente parar de existir. Tá bom? Então, eu não vou pagar para ver. De qualquer forma, precisamos do Cordeiro de Deus. Fique com Deus. Eu quero pedir ao Criador que abençoe sua vida, que Deus te proteja, que Deus te dê luz. Pedir ao Criador que ele possa ter piedade da vida desses ateus, dessas pessoas que não querem acreditar no Criador, lutam contra o Criador. Eu entendo perfeitamente que as pessoas estão frustradas, estão chateadas por causa do sistema religioso. Mas Deus é longânimo e misericordiador. Um abraço para vocês e que Deus vos abençoe. Tchau.